Então vamos lá, gente linda, vamos entender um pouquinho sobre os lábios. Ó, eu vou começar mostrando pra vocês o que é. Ó, vamos ver se dá pra ver direitinho aí. Ó, estamos aumentando. Estão mandando aí pros amigos da estética que a gente já entrou no ar, para eu poder então tirar os comentários para que vocês consigam ver bem os slides. Isso aí é um labiograma, para quem não sabe, é uma referência em que a gente utiliza. E eu tô mostrando ele para vocês, que é até interessante a gente ter impresso. Embora esse labiograma ele é muito clínico, né? Eu forneço para os alunos, quem é meu aluno sabe, já recebeu. Eu ofereço uma ficha com o labiograma mais simplificado, que é onde vocês têm a possibilidade de colocar exatamente a quantidade de medicamento por ponto de aplicação. Vamos lá. Vamos tirar. Então, dessa forma, né, como eu faço para vocês, né, o que os meus alunos têm acesso, os meus alunos têm acesso a um similar a esse aqui. Só que ele vem todo em branco, na ficha dele de inscrição vem todo em branco, tá? Inclusive já tá lá aos meus alunos, que é a ficha de acompanhamento clínico do seu paciente. Já tá lá disponível para você, para quando você quiser já começar com seus atendimentos. Bom, primeiro, gente, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura e derme labial. Eu vou ativar aqui, porque o pessoal tá entrando. Se alguém tiver alguma coisa de pertinente, vamos falar um pouquinho sobre estruturas de derme labial, né? Em algum outro momento, nós vamos falar sobre todas as estruturas da pele. Sobre estrutura epidérmica, onde temos o extrato córneo, né? Que é a parte superficial e visível da pele, onde está também o tecido morto, o que sofre regeneração tecidual com muita frequência. Nos lábios, o extrato córneo ele é tão fininho, que é quase imperceptível, tá? A epiderme, gente, ela, inclusive labial, a gente tá falando de lábio, ela é responsável, né, pela produção de melanina, mas como a gente é desprovido, né, dos melanócitos nos lábios, a gente não produz, por isso que os lábios são tão vermelhinhos. Sem falar que a estrutura epidérmica labial ela é muito fininha. Então, por isso que a gente consegue facilmente estar em toda a vascularização quando a gente fala de lábio. Monique, o que você está falando de lábio? Eu quero aprender a preencher o lábio com dispositivo sob pressão. Porque antes de você iniciar uma harmonização, entrar com o seu preenchedor, ou com a sua biorrevitalização, ou com o seu produto fluido, Voluderme, né? Com as empresas que estão agora desenvolvendo, teoricamente, produtos fluidos que trazem preenchimento, você precisa entender como funciona a sua derme labial. Você precisa entender que existe uma variação muito grande entre um paciente e outro sobre essa região que é altamente vascularizada. A gente está falando de uma região onde nós temos artérias, arteríolas, ramificações, veias. Então, é uma região que é muito fácil a gente gerar um hematoma no paciente. E hoje, vocês, profissionais da estética que trabalham com dispositivo sob pressão, vão aprender a realizar um preenchimento labial com a menor chance de ter esse tipo de lesão e de hematoma, tá? É o susto de muita gente. Obrigada, Bru. É o que muita gente aí tem temor de fato. São os hematomas que são gerados num preenchimento, que não são tão anormais, porque já é esperado, uma vez que a vascularização dessa região ela é muito importante. Gente, deem coraçãozinhos aí também, que é pra gente não bloquear, pra gente não cair, pra gente não sair do ar, tá? Aqui eu tô mostrando essa parte da face porque muitas das vezes antes da gente começar com a harmonização, a gente tem que pensar que a gente tem o tecido adjacente. O que é o tecido adjacente da parte do lábio, né? Das estruturas labiais. São esses tecidos que ficam em volta do lábio. Vocês podem ver que a gente tem artérias altamente importantes. A gente tem essa artéria maior, com a maior espessura, que vocês estão vendo, que ela é a artéria angular, que se migra e torna artéria labial. Ela se ramifica, ela tem extensões, e aí vocês vão ver que a parte do lábio superior ela é completamente vascularizada.
E é justamente aquela região que eu falei na outra aula, quando eu dei a aula aqui de tudo sobre Hyaluron Pain, que eu falo que a gente precisa ter muito cuidado quando for entregar medicamento em parte de lábio superior. Por quê? Onde fica o famoso vulgar código de barra. Porque a artéria labial superior, né, e as ramificações que a gente tem nessa região, elas passam justamente por aqui. Então é muito fácil você no Skin Booster, numa biorrevitalização, para melhorar o condicionamento tecidual dessa região, acertar um vasinho desse, acertar uma artéria e gerar um hematoma excessivo, tá? Que a pele daqui, de fato, é bem fininha, tá? Tanto daqui quanto a região periorbital, que é próximo dos olhos, então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas a gente também não pode querer iniciar um preenchimento labial sem contemplar o tecido adjacente. De nada adianta um lábio formoso, bonito, né, com bom volume, com bom contorno, se o tecido adjacente não tá. Então a gente precisa pensar num tratamento como um todo, né? A gente precisa melhorar o condicionamento, a condição do tecido adjacente do lábio, do tecido vizinho do lábio, para então a gente pensar num preenchimento labial e trazer um preenchimento bem sucedido. O que a gente quer hoje é conseguir preencher, ter boa durabilidade e ter bons resultados. Mas o que é possível de fato com um dispositivo sob pressão, né? Porque a gente sabe que é um dispositivo muito bacana, mas é um dispositivo limitado. Bom, o lábio, não sei se vocês conseguem ver aí, mas o lábio ele é dividido, né? E a gente, como vocês viram no labiograma, que vocês viram da forma mais simplificada, ele é dividido por algumas proporções importantes em que a gente precisa conhecer antes de iniciar, de fato, uma harmonização labial. Esse slide que vocês estão vendo é um dos slides que ficam disponíveis na nossa apostila, na apresentação para o aluno, porque eu faço questão que o aluno tenha total domínio da técnica para então a gente seguir com o preenchimento labial. O arco do cupido, gente, que ó, fica bem aí, ó, esse formosinho arco do cupido, ele é peça fundamental para uma boa harmonização labial. E aí vem a pergunta, é possível, Monique, a gente conseguir realizar uma boa harmonia do arco do cupido com Hyaluron Pain? A minha resposta é sim. A gente consegue destacar o contorno labial e acentuar essa proporção aí do arco do cupido. Já nessa foto de baixo, tô abrindo a tela aqui para você ver, já nessa foto de baixo, a gente tá vendo que são os pilares filtrais, né? Que é justamente essa parte proporcional que faz aquela ondinha, que é o quebra-mola superior do lábio. Bom, essa parte, infelizmente, podem colocar um xizinho aí quem tá fazendo a sua anotação. Quem é aluno pode pôr um xizinho na sua apostila. Essa parte, ela é exclusiva do método tradicional. Para eu criar coluna, que é a proporção, né, o pilar do lábio, eu preciso de um medicamento que seja tão denso a ponto de ficar reestruturando o lábio. Além de ser feita uma aplicação superficial, quando a gente realiza no método tradicional. No método tradicional a gente faz essa região com uma agulha, inclusive fininha. Ela não é aplicada em plano profundo, é aplicada em plano superficial, mas ela tem que ser bem rígida, então tem que ser um medicamento íntegro. Eu não posso entregar o medicamento para reestruturar pilares filtrais com o Hyaluron Pain, que me entrega o medicamento em pequenos bolos, tá? Então vamos lá, nós temos em uma folha duas regiões do lábio, uma é possível sim a gente conseguir melhorar com o Hyaluron Pain e a outra não, ok? No outro slide, vamos lá, a gente vai ver o vermelhão do lábio. Bom, gente, o vermelhão do lábio é essa área toda vermelha. A gente tem dois vermelhões no lábio. A gente tem o vermelhão seco e o vermelhão molhado, que é a região da mucosa. Anotem aí também, área da mucosa, vermelhão molhado, área em que nunca vamos aplicar com o dispositivo sob pressão. Monique, eu sou esteta
e eu trabalho com o método tradicional, e uma das técnicas a gente trabalha entre o seco e o molhado. Na sua técnica pode ser bacana, com o dispositivo sob pressão eu não recomendo, porque estar no vermelhão molhado quer dizer que você está de frente para vascularização e evidência do lábio, então você vai gerar um hematoma no teu lábio, você vai ter um extravasamento de sangue excessivo e nem vai continuar a sua sessão, nem vai conseguir terminar a sua sessão. Então é importante que vocês vejam nessa região aí que pra gente conseguir trabalhar bem, de forma segura, tá? E precisa, a gente vai sempre respeitar a aplicação no vermelhão seco do lábio, tá, gente? Nós temos o vermelhão molhado e o vermelhão seco. Borda do vermelhão. Muita gente pergunta, Monique, quais são os segredos dos seus lábios? Por que você consegue fazer lábios tão perfeitos com dispositivo sob pressão? Eu tenho vários cursos de Hyaluron Pen, já tive curso presencial e curso online, eu não consigo fazer o lábio que nem o seu, eu não consigo um resultado que nem os seus, eu não consigo alcançar resultado que nem seus alunos alcançam. Pois hoje você vai conseguir alcançar esse resultado. Como que você vai fazer isso? Entendendo a borda do vermelhão do lábio. Pois é, a borda do vermelhão, gente, é nessa área que fica mais em evidência o lábio, né? Bom, é aí, justamente nessa borda, onde nós passamos o delineador labial. Ele fica bem na bordinha mesmo. E qual é o segredo? Qual é o segredo para um lábio bonito e harmônico com o Hyaluron Pen? A gente respeitar a borda do lábio, sempre aplicando na borda interna, jamais extravasando e aplicando na borda externa. E aí vem uma super observação. Lembra que naquela aula, quem estava naquela aula comigo, na aula sobre tudo com o Hyaluron Pen, eu falei para vocês que quando eu falo de tratamento labial ou quando eu falo harmonização em região de lábio, eu prefiro utilizar a seringa de 0,3 ml, né, que é a caneta de uma pressão, é porque eu tenho a menor ponta da seringa para trabalhar essa região de lábio, principalmente para trabalhar o contorno, que é onde a gente está chegando aí quando a gente fala em atuar fazendo entrega na borda do lábio, ok? Mas lembrem-se, e observação grande nas suas anotações aí. A gente sempre tem que respeitar o vermelhão do lábio. Nunca aplicar medicamento fora do vermelhão do lábio. Quando eu falo em borda, eu falo borda interior. Ou seja, a borda a gente sabe que fica ali bem para fora, mas a gente bota 1 milímetrozinho para a parte interior, para não correr o risco de fazermos entrega de medicamento, no caso aqui o ácido hialurônico reticulado, na parte externa do nosso lábio. Ok, gente linda? Perfeito? Outra parte muito importante, gente, é o tubérculo do lábio. Bom, essa região é uma região que fiquei muito para lá e para cá quando o profissional, quando o meu aluno já é biomédico, já trabalha no método tradicional. Mas com o Hyaluron Pen, eu peço para que vocês olhem essa região do lábio superior, né? Porque ele acentua bem o volume do lábio, nessa parte do tubérculo aqui, ó. E a gente marca um X. E eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo nesse desenho aqui? Essa região aí que tem uma interrogação é uma região que a gente nunca faz aplicação. Exceto se, durante o procedimento de preenchimento, a gente perceber que gerou uma depressão nessa região. Aí a gente vai aplicar bem pouquinho só para corrigir a simetria gerada. Quando a gente faz a aplicação no centro do lábio, tá, gente? Normalmente a gente perde a harmonia desse lábio. E é o que acontece. Sabe com aquele lábio assim, ó, lábiozinho de salsicha? É justamente por conta dessa região. E o que eu vejo muito aí hoje, né, de profissionais da área da estética que trabalham com harmonização, postando fotos de resultados, e aí a gente vê dois tipos de resultados nessas postagens, tá? A gente vê muito resultado nessa região em que quando o aluno coloca a foto, ele coloca a foto assim, ó. Por quê? Ele acaba gerando um volume labial muito semelhante, superior do que o do inferior,
e ele faz a aplicação no centro do lábio. E o arco do cupido, que tinha que ficar em destaque, ele faz isso aqui, ó. Ele perde o destaque. Aí a gente desvira a condição do lábio e causa uma desarmonização labial, né? Segundo a Michelle Melick, demonização labial. É o que a gente faz quando a gente faz a aplicação. Então, um segredinho bacana que vale a pena a gente aprender é não aplicar no centro do lábio. Monique, mas e aí? Não aprendi assim não, tá, gente? Inclusive lá na Rússia, onde eu tive uma das minhas especializações, eu aprendi que essa era uma região importante, tá? Inclusive, eu tirei da minha apostila essa região e botei uma interrogação. O resto, eu deixei tudo da apostila da Rússia para discutir um pouquinho com vocês hoje sobre, mas quem tirou essa parte fui eu. Monique, por que você tirou? São um ano, gente, já é um ano, né? São 11 meses, né? Ou é um ano que eu tenho de experiência de harmonização labial com a pressurizada. Então é muito tempo em que a gente tem atuando. Então a gente teve bastante bagagem e bastante resultado para a gente poder fazer essa análise, tá? Então essas análises que a gente tem são análises clínicas mesmo de atendimento diário. Vocês, inclusive, já a gente vai falar sobre essa quantidade de medicamento. Então, se você não é meu aluno e não sabe disso, e tá anotando isso aí, e tá anotando assim, eu vou pegar isso aqui que eu vou fazer um preenchimento amanhã para ficar igual o da Monique. Não vai, tá? Não vai, porque isso aí eu coloquei justamente para dizer para vocês o que vocês devem e o que vocês não devem fazer, segundo a minha apostila russa. Comissura labial. Bom, gente, com o envelhecimento não tem jeito, né? É uma região que vai ficando um sucozinho, vai até descendo aqui por conta de perda de estruturação de terço médio. As comissuras labiais são regiões em que a gente evita o alcance com o dispositivo sob pressão. Inclusive, no método tradicional, nós temos abordagens muito delicadas, né, e desafiadoras com relação às comissuras labiais. Então, até mesmo no método tradicional, a gente tem um limite de alcance a fim de não desarmonizar o lábio. Então, pense sempre em ficar 2 pontinhos afastado da comissura para você não desarmonizar esse lábio, tá? Mas não se preocupe, a gente consegue, massageando essa boca, fazer a entrega do medicamento lá de forma que fique proporcional. Estruturas labiais. Bom, é difícil a gente pensar em estrutura de lábio, a gente tem uma variação tão grande, né? E aí você tem que considerar algumas questões, principalmente o local onde você está fazendo a harmonização. Se você é aqui aluno que está me acompanhando de outro país, saibam que nem todos os países respeitam isso, né? Eles aceitam isso, mas no geral é assim que funciona. Existe uma proporção labial, tá? Em que o lábio inferior, ele é proporcionalmente maior em porcentagem do que o lábio superior. Alguns países, 50 é o que eles acham apropriado e bonito. Eu não acho. Inclusive, quando tem paciente querendo isso, eu não posto o resultado, porque eu acho que fica uma tragédia. Mas isso é perfil de cada paciente. Então tem paciente que gosta de uma proporção igual. Eu não gosto e eu respeito aquilo que é julgado como mais harmônico aqui no Brasil. Quando a gente fala de estar migrando agora, né, vocês profissionais da área da saúde que estão agora começando com a harmonização labial, vocês ficam pensando, pô, mas como que eu vou entender o que é 1.6 para 1.0, né, que a gente está falando em centímetros? Aí vocês vão pensar, às vezes pode ficar um pouco confuso. Então, se vocês não têm um paquímetro, né, para poder dar uma ajuda para vocês, pensem em atuar visualmente, daqui a pouco clinicamente vocês vão ver de longe. Mas pensem em atuar em proporções a nível de porcentagem, 70/30, tá? É um bom número. Existem profissionais renomados aí que tem nome já no Brasil que usam a proporção de 80/20. Eu acho que às vezes fica muito desproporcional se o paciente não tiver muita estrutura de lábio superior, né? Que tiver o arco bem montadinho, o filtro bem montadinho, então acaba não ficando muito proporcional. Então pensem em mais ou menos 70/30, é uma boa harmonia no que a gente pensa de respeito a preenchimento labial. E aí você vai entender que existe um intervalo rapidinho. Vamos ativar os comentários. Estão entendendo? Tá tudo bem? Como é que tá aí? Fale pra mim.
Entendendo? Beber uma água porque tenso. A pessoa fala muito. Em sala de aula a gente fala que a gente sempre tem aquela dinâmica, né? A gente fala, os alunos perguntam, então tem aquele envolvimento. E aí a gente vai dando uma paradinha, né? Por exemplo, a Lu tá aqui. Se a Lu estivesse na minha aula agora, que ela é minha aluna querida, né? A Lu ia estar assim, Nick, isso. Você vai falar sobre unidade? Vou. Aí a gente para nesse momento é que eu tomo uma água, porque eu tomo 2 garrafas dessas tranquilamente num curso, ok? Gente linda, eu vi que tem aluna minha aqui hoje, só pra falar pra vocês que teve uma questão do módulo 4 da provinha, né, que a gente faz lá de avaliação do desempenho de vocês, que tava faltando uma correção, que eu já corrigi, tá? Então quem não tava conseguindo ir pro módulo superior, podem ficar tranquila. Flavinha, vamos falar assim, eu vou correr aqui na apresentação do lábio, vou vir aqui tirar a dúvida de vocês, pra gente conseguir esclarecer um pouquinho mais, ok? Falo também sobre o ácido vendido nos sites aí de fora, vamos falar também sobre isso, tá? Boa, tirar vocês aqui, na esperança de eu ganhar um cafezinho agora, daqui a pouco. E aí a gente volta pra poder tirar a dúvida de vocês, tá? Podem preparar aí que hoje a gente só sai daqui quando ninguém tiver com dúvida nenhuma, ok? Vamos lá. Desativei os comentários novamente. E já entendemos, então, sobre a estrutura labial, proporção labial, né? Um pouquinho corrido, mas entendemos que nós temos essa proporção labial. Você que é aluno, falou, Monique, cara, é muita coisa, né? Pois é, por isso que eu falo, estude. Vai lá na sua apostila que tem tudo lá, detalhado, para que você aprenda, releia, leia, entenda tudo, domine tudo sobre lábios. Bom, nós temos assimétrico, caído, esse último aqui, eu nem sei qual foi. Alguém consegue ler lá em cima para mim, que a gente inverteu? Acho que são lábios finos. São lábios finos. Tô vendo pelo formato do lábio, não consigo ler. Nós temos os grossos, temos o inferior fino, tá? E, gente, lábio inferior não pode ser fino. Então, vou mostrar pra vocês por que lábio inferior não pode ser fino, ok? Olhem pra mim. O meu lábio superior, ele é muito fino, muito fino. E quando eu fui fazer a minha harmonização, os meus amigos, eles fizeram o quê? Deram ênfase no lábio superior. Acontece que quando começa a degradação, olha o inferior. Tá desproporcional. Então eu sou um excelente modelo para que vocês consigam ver, ó. Conseguem ver? Ó. Por quê? Porque na hora da aplicação não foi considerado a degradação e que naturalmente quando acontecesse a degradação também do inferior a gente teria essa desproporção labial, né, Rani? Então, por isso que é muito importante a gente entender, porque hoje eu me incomodo com o lábio, e assim, é porque eu quero esperar um pouquinho, porque eu quero fazer uma coisa nova, então eu vou esperar a degradação aumentar, porque eu não quero entrar com medicamento pra degradar, pra então eu gerar um pouco mais de volume no lábiozinho, ó. E voltar, porque a proporção bacana mesmo. Vai rolar um choro agora. Toma aqui esse brinquedo, ó, pronto. Pronto, veio deixado. Pra gente conseguir trazer novamente a harmonia do lábio. E aí eu vou ficar assim, ó. Ok? Eu vou devolver o volume que foi perdido. Bom. Voltamos lá nos tamanhos de lábios. Gente, é tão bacana quando daqui a pouco entrar um paciente no teu consultório e você de longe já conseguir definir um tratamento adequado para ele só de olhar. Mas não adianta, isso é experiência. Enquanto isso, pede ajuda aos universitários, pede ajuda à literatura, pede ajuda à internet, sabe? Vai perguntando pro teu paciente também o que ele espera, a fim de que você consiga chegar ao PAN, tá, gente? Não fica com vergonha de assistir um vídeo do coleguinha que postou sobre lábio, tá? Ah, Monique, vou estar imitando outra pessoa. Não, você não vai estar, você vai estar ganhando experiência, tá, gente? Todo mundo tem que partir de algum lugar. Aí tem os lábios pequenos. Os lábios pequenos, eles são diferentes do fino. Por quê? Porque a parte da comissura dele tem um intervalo maior. Os finos é parte superior e inferior. O pequeno não. Pequeno é tipo aquele da rosinha, sabe? Ó? Aquele de beijinho. Esses são lábios pequenos. Os pontiagudos,
E o superior fino, que é o mais comum. Por quê? Porque a proporção labial, normalmente, o superior, ele é mais fino. Então, não fica tão agressivo o superior fino quando a gente vê o inferior fino. O inferior fino, ele acaba se tornando mais agressivo, tá? Então, já que a gente deu uma carreirinha, uma corrida em entendimento de anatomia labial para uma aula de 1 hora, a gente vai entender o que a gente consegue fazer com o Hyaluron Pen. Papel e caneta na mão. Assimetria labial é possível corrigir? Sim, é possível corrigir a simetria labial com Hyaluron Pen. É possível devolver o volume do lábio perdido, é possível gerar uma harmonia no lábio, é possível trazer um contorno labial, desde que o seu paciente já tenha uma estruturação média. Se o seu paciente não tiver contorno labial nenhum, esse paciente não é um candidato para Hyaluron Pen. Ele precisa fazer uma reestruturação tanto de pilares, né, porque ele provavelmente não vai ter, quanto de contorno labial no método tradicional, tá? Mas se o teu paciente não tem um contorno destacado, eu vou mostrar pra vocês. Aquela foto que eu postei ontem, né, de uma aluna minha. Mas ele tem um bom contorno, ainda que não muito sutil. Eu vou tentar achar aqui depois pra vocês, pra mostrar uma foto que tá no meu Instagram. Por quê? Outra coisa, lábio fino, eu posso fazer com Hyaluron Pen? Eu vi alguém falando, não, você não consegue fazer lábios finos. Você consegue. Ó, esse aqui é um lábio que ele tem um bom contorno labial, né? A gente só fez o quê? Eu só realcei o contorno deste lábio. Vou mostrar pra vocês, ó. Viu? Eu só realcei o contorno desse lábio. Agora eu vou mostrar pra vocês um lábio que muita da gente diz que não é possível fazer com pressão por ser muito fino. Era um lábio, esse lábio ele chegou gritando pra mim, porque era um lábio que não tinha um lábio inferior. Então eu tive que ter muito jogo de cintura pra conseguir fazer esse lábio. Fui até em curso com uma aluna. Vou aumentar aqui pra vocês verem bem. Eu não fiz só o lábio, eu não devolvi só a proporção labial, né, entregando um pouco mais de volume embaixo, como eu também realcei o lábio superior. Conseguem ver? Se estão conseguindo ver, joga coraçãozinho aí, galera. Dei uma olhada no lábio inferior e dei uma olhada no contorno labial. Aí vocês vão ver que ele já tem um contorninho labial. Não é um lábio zerado, tá vendo? Mesmo sendo bem fininho, uma derme bem fininha. O que eu fiz? Eu devolvi o volume do lábio superior e acentuei o lábio superior. Eu destaquei o contorno desse lábio. Gente, eu não entrei com preenchimento de lábio superior, você acredita? Não entrei, e é isso que eu vou ensinar pra vocês. Eu só fiz o contorno desse lábio. E só de fazer o contorno desse lábio, tá vendo? Eu fiz com o que esse contorno? Eu fiz com ácido hialurônico reticulado. O que é o ácido hialurônico reticulado? Um medicamento altamente modificado a fim de atrair moléculas de água, expandir tecido e trazer volume. Como eu entrei com esse medicamento, naturalmente eu consegui tanto trazer esse contorno labial, devolver, né, a harmonia desse contorno, como também trazer um leve preenchimento. E é esse o segredo dos meus alunos, da maioria deles. A gente não entra com grande volume, a gente entra realçando o contorno, aonde a gente vai atraindo um volume proporcional, dando uma harmonia sutil e nada exagerado. Por isso que os meus lábios, vocês não veem nada de exagerado aí. Com relação à quantidade, que é uma dúvida que vão perguntar, o quanto a gente pode colocar máximo e quanto a gente pode colocar mínimo no lábio. Não existe uma determinação específica de quantos ml você vai usar. ml você vai utilizar. Não existe. Se você vai usar 2 ml, 3 ml, 1 ml. Eu gosto de começar com menos porque menos é mais. E você vai acompanhando o paciente, se precisar você vai aumentando. Quanto mais medicamento você coloca, mais disparos você vai dar, maior o processo inflamatório, maior o edema, né? Então mais mascarado vai ficar o seu resultado, o que não é adequado, o que não é o ideal para nós. Então eu gosto de pensar sempre em começar com 1 ml.
Inicialmente, antes, eu até falava para os alunos, comecem com 0,5, 0,5,5, que a seringa vem com um pouquinho mais de 1 ml. Aqui eu vou, inclusive, passar para vocês. E na revisão, após 15 dias, que é bom, importante, fundamental, vocês analisam a necessidade de repor uma quantidade maior, tá? Até porque existem nódulos que podem acontecer pós-procedimento e existem diferentes tipos de nódulos, tá, gente? A gente tá falando em que o lábio é uma região que tem 20 músculos, tá, envolvidos com a expressão desse lábio, tá? Vou só mostrar pra vocês que eu separei até uns slides aqui pra vocês verem, é importante. Esse aqui é bacana, gente, que vocês dê uma olhada na vascularização que passa em toda a face. Aí dá uma olhada na vascularização da parte do lábio, mais precisamente superior e inferior. E a gente ainda escuta: doutora, vai ficar roxo? É isso aí. Bom, vamos lá. Voltando a falar de músculo. Primeiro essa foto, que eu pensei que fosse entrar menorzinha, mas não entrou. E depois essa foto. Olha quantos músculos a gente tem envolvido aí. Conseguem ver? Gente, é muito músculo responsável por essa atividade labial. Então é natural que em alguns casos fique algum nódulo, tá? Por conta da atividade, enfim, isso é nesse caso. E que depois de 15 dias você vai analisar e vai ver Nossa, gostei desse filtro. E vai ver nem sei que filtro é esse, mas eu gostei. E vai ver a necessidade que você vai ter de tirar somente com massagem, pedir ajuda pós-tec com uma pomada à base de ácido de hialuronidase. Se você vai ter que fazer um furinho para extrair o medicamento, tá? Ou se vai mesmo utilizar a hialuronidase. O que vocês vão aprender aqui, eu vou tentar passar para vocês de forma mais rápida, é uma forma de vocês realizarem um preenchimento labial sem precisar ter que remover esse preenchimento ou qualquer ação indesejada do paciente, tá? Eu vou ensinar a vocês a realizarem um lábio harmônico, disciplinado, tá? Seguindo uma linha de raciocínio onde vocês podem aumentar com o tempo, que o mundo não vai acabar amanhã, pelo menos eu espero que não, né? Se Jesus decidir voltar, aí outros 500. Mas para que vocês consigam fazer tudo passo a passo, tá? Mas é altamente normal. E essa proporção também, essa questão da gente ter muito músculo envolvido na mímica, né? Eu tô falando de 20 músculos, são muitos músculos. A gente tá falando que a gente tem extrema atividade labial, extrema atividade muscular nessa região, são muitos músculos. A gente tem, expressões mímicas, né? Relacionadas em grande quantidade que vão também fazer o quê? Acelerar o processo de degradação desse medicamento. Por isso que o preenchimento labial é um dos preenchimentos que tem a menor durabilidade em função da sua extrema atividade muscular, tá? E aí você vai ouvir gente falar assim: ai, doutora, mas eu queria tanto que meu preenchimento labial durasse 2 anos, 1 ano e meio. É muito difícil ultrapassar 1 ano, mesmo no método tradicional, gente. Muito. Olha, o medicamento pode ter uma boa estabilidade, pode ter sido realizada uma boa entrega, mas é muito difícil. Fora os fatores externos, a gente tem que considerar os fatores internos, mas principalmente onde esse lábio está localizado, ok? Bom, já que a gente está tendo uma super aula entendendo tudo sobre lábio, entendendo sobre musculatura, entendendo sobre vascularização local, onde a gente vai ter que fazer e por que eu vou ensinar vocês a realizarem a técnica dessa forma a fim de minimizar as intercorrências com hematoma. Isso é porque eu nem tô falando, tá, gente? Eu nem tô falando de... Acho que foi esse, não foi. Como é que eu vou achar de novo aquele outro filtro? Isso é porque eu nem tô falando de intercorrência, tá? Intercorrência não tá sendo o assunto de hoje. Eu tô fazendo com que vocês evitem ter intercorrências de pequeno grave, que são nódulos, seja ele agora, seja tardios ou hematomas. Tô fazendo com que vocês evitem de ter intercorrências que não são intercorrências, né? Que são coisas que podem acontecer, mas que a gente não espera no método, na técnica que vocês vão fazer. Em outro momento, a gente vai falar de intercorrência, porque aí são outros 500 e elas podem acontecer, tá? É claro que quando a gente fala de trato de lábio,
Eu vou ensinar vocês a realizar a entrega de menor quantidade de medicamento, a fim de que vocês não tenham acúmulo de gel, para que vocês não comprimam a vascularização dessa região, para que não bloqueie o fluxo sanguíneo, para que não inicie um processo isquêmico, naturalmente sem reversão, que inicie uma necrose, tá? É por isso que a gente não vai entregar muito medicamento, e nem medicamento muito denso. O que acontece? Vamos voltar para nossa aula. Deem um coraçãozinho, tá tudo bem, tá tudo bacana, vocês estão conseguindo entender bem? Ativei o comentário, quer que eu volte alguma parte, tá tudo bacana? Sim, se sim a gente vai continuar, ok? Quem for minha aluna e tiver medo de trabalhar, que acontece agora nova desse curso novo, marque uma mentoria extra, tá? Alice, pode marcar uma mentoria extra. Eu vou dar de presente para você agora, novo do curso online, nesse tempo que a gente está em casa na quarentena, uma mentoria extra em ligação em vídeo só para falar do seu medo de intercorrência e para você perder o seu medo de intercorrência, ok? Então, se você for minha aluna do curso online e tem medo de trabalhar com preenchimento em função das intercorrências, você agora está sendo convidada a agendar uma mentoria. E a aluna do presencial também, tá? Mas é difícil minha aluna de presencial ter esse medo. Mas se você for a minha aluna de presencial, do curso presencial, e também tem medo de lidar com as intercorrências, a gente vai agendar uma aula, tá? Ao vivo, para que você consiga esclarecer todas as suas dúvidas, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Honey, please. Bom, vamos seguir. Deixa eu só... tava com uma coisa no meu coração e eu tava até evitando, mas eu tô sentindo que não é bom. Deixa eu só confirmar. Essa é a parte... dificultar a vida da pessoa. Ok. Fechou. Agora eu tô mais impedido. Bom, eu já fiz rapidinho. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre ética, não. Vamos voltar a falar sobre a nossa aula. Vamos focar. A gente tem várias formas de evitar intercorrências e é isso que eu vou falar pra vocês hoje. Lembrando que todo método que eu tô passando aqui pra vocês é o meu formato de trabalho. É como eu acredito, é como eu vou indicar vocês e é como eu trabalho de forma segura. Não quer dizer que o formato de atuação do coleguinha, né, do profissional, do outro esteja errado, tá, gente? Vamos lá. Por que nós não estamos livres de intercorrência? Vocês estão vendo a entrega como ela é feita com a Elronpen? Ou com qualquer dispositivo sob pressão? Ela é muito conhecida por ter a sua entrega pulverizada. O medicamento entra e se dissipa com alcance de mais ou menos de 1 centímetro por quadrante, né? Dependendo da quantidade de medicamento, isso pode ser maior. Isso é muito bonitinho, né? Essa ilustração que vocês estão vendo, bem como essa foto, tá, gente? Ó, olha o coraçãozinho de como é bonitinho. Muito bonitinho, né? Só que isso eu tô falando de medicamento fluido, de medicamento líquido. Quando eu falo de medicamento em gel, tá, gente? Eu falo que ele não vai se pulverizar, porque ele é um gel. Então ele não vai entrar e se dissipar dessa forma. Ainda que ele entre um pouco mais disperso, né? A sua via da sua entrega, ele não vai entrar nesse formato e se dissipar. Por isso é que eu não tô livre de intercorrência. Mas normalmente intercorrência com o dispositivo sob pressão, a nível de preenchimento labial, quais que seriam essas intercorrências? Gente, tinha um filtro tão bacana que eu tinha amarrado nele aqui, não sei onde foi que ele entrou. Se fosse esse, mas não foi. Bom, as intercorrências são, a gente vai falar rapidamente delas, que eu vi que vocês ficaram meio preocupados. A gente pode ter, não tô falando sobre intercorrência, em alguns casos são algo que pode acontecer, mas a gente tem que saber como lidar. A gente pode ter nódulo sim, os nódulos normalmente são em função da aplicação de imediato.
Da aplicação ser muito superficial, do medicamento ser inadequado, da reticulação ser um pouco mais alta, então ele tem que ser aplicado em plano profundo, acaba sendo aplicado em plano superficial e gera um nódulo e aí fica, né, levando uma insatisfação do paciente. Isso também pode acontecer com um produto adequado, que seja indicado para aquela região e que seja aplicado muito superficialmente. Pode acontecer quando o paciente, o profissional não assenta bem esse produto, acomodando bem esse produto na derme desse lábio, e aí a gente também acaba tendo um nódulo e gerando uma simetria. Quando a gente faz o que? Transfixa, mesmo que através de pressão, uma artéria, né, uma veia, quando a gente causa uma lesão, né, e bate de frente com a vascularização desse lábio, tem um extravasamento de sangue muito grande e aí a gente vai ter um hematoma. Se a gente utiliza medicamentos que tem uma grande quantidade de lidocaína, mais do que os medicamentos padrões, e aí a gente tem o que? Um edema excessivo que acontece, como por exemplo com o Hialurox, experiência, não estou falando mal da marca, no método tradicional é um medicamento que é um recurso para se trabalhar, com Hialuron-Pen eu não indico, tá? Em função da experiência com o edema excessivo trazido para o paciente. Essas são os casos que podem acontecer, que são de tratos mais rápidos, e aí tem os mais graves que podem ser, e o mais grave que pode ser, um caso de bloqueio de fluxo sanguíneo progredindo para uma necrose. Nesse caso, só vai acontecer se o profissional utilizar muito medicamento, aplicar na mesma região, concentrar medicamento e comprimir a região. Dificilmente você vai ter uma necrose, tá? Por uma embolização, jogar medicamento dentro de uma artéria, né? Que é um dos casos de necrose no método tradicional mais conhecido. E aí a gente interrompe o fluxo sanguíneo, né? Na vascularização local, vai ter um processo isquêmico que é facilmente identificado, né, gente? A gente consegue ver. Se não tiver uma reversão desse fluxo, desse quadro, né, se não restabelecer o fluxo sanguíneo naquela região, a gente vai progredir para uma morte tecidual e aí a gente tem uma intercorrência grave. Quando eu falo da gente entregar o medicamento, eu vou ensinar para que vocês entreguem em bolos, em concentrações menores, em diversos lugares, a fim de que vocês não tenham muita concentração de medicamento, para que vocês não venham ter uma intercorrência dessa natureza. E fiquem tranquilos, nunca tive nenhum aluno meu com esse tipo de intercorrência, tá? A Monique, mas tem professor que ensina a colocar 2 ml, 3 ml, 4 ml no lábio e ensina a aplicar vários pontos aqui para ter mais volume, acaba tendo muito medicamento. Pode ter intercorrência dessa natureza? Pode, tá? Pode sim. Se o aluno não souber, ou se o paciente não tiver expertise para poder lidar, para assentar esse medicamento, tiver uma obstrução e ele não souber como intervir, ele pode sim ter uma intercorrência, tá? Eu já tive alunos de reciclagem, né, de atualização, ou que já tinha feito com outros profissionais, que ele nunca tinha ouvido, por exemplo, a palavra hialuronidase, tá, gente? Inclusive eu fechei uma parceria com uma aluna, né, até e fui ministrar classe na academia dela em outro estado, que ela tinha tido um curso e ela não tinha aprendido como lidar. Outra aluna que aprendeu e falou que o professor dela falou que ela não poderia usar jamais a hialuronidase, porque a hialuronidase tem que ser entregue com agulha, o que não é verdade. Tá? Se você não pode usar a hialuronidase, você não pode usar o ácido hialurônico na caneta sob pressão, porque se você só pode utilizar esse mecanismo, você também tem que usar a hialuronidase caso você precise com esse mesmo mecanismo, e eu ensino para os meus alunos como realizar a aplicação, tá? Se você tiver que intervir e degradar esse material, tá? E a hialuronidase é uma enzima que tem o poder de degradar o ácido hialurônico, para quem tá chegando aqui e não sabe. Ok? Seguimos. Vamos pro que importa, pro que interessa, porque vocês estão super ansiosos. Primeiro, nós temos que entender que nós temos 2 tipos de medicamento de ácido hialurônico, né, gente? Nós temos o ácido hialurônico reticulado e o ácido hialurônico não reticulado. Vai ficar ruim o slide, eu sabia que ia ficar ruim. Quem quiser receber esse slide depois da aula, em função da má visualização, podem me chamar, eu vou disponibilizar para vocês baixarem. Eu vou pedir pro pessoal botar no meu site e aí eu vou colocar a apresentação de hoje, eu vou disponibilizar isso sobre o ácido hialurônico. Entrem lá, vocês vão colocar onde vocês colocam para baixar o e-book grátis, vocês vão colocar para baixar isso aí, ok? Aos meus alunos do curso online, não precisam se preocupar que tem uma aula nova saindo com todo esse material, além da aula que tem lá, que eu falo do ácido hialurônico, eu vou entrar com essa aula também, ok? Então não se preocupe que vocês vão ter todo esse material. Vamos lá. Bom, gente, como vocês estão vendo aí, vocês não vão conseguir ver, então eu vou simplificar para vocês, tá? Que são os tipos de medicamentos em que a gente tem. Nós temos 2 tipos de ácido hialurônico. Nós temos o ácido hialurônico que não tem essa modificação. Deixa eu ver se esse aqui dá pra ver, não dá.
Nós temos o monofásico, o bifásico, nós temos também o híbrido que tem as melhores características de um com as melhores características de outro, tá? O ácido hialurônico, por si só, ele tem um excelente poder hidratante. Poxa, Tatiana, tava tão legal essa apresentação. Olha, eu prometo pra vocês, prometo que eu vou voltar depois bem mais moderna. Na plataforma do meu curso tem uma área lá que eu consigo dar essa classe do computador, para que eu possa mostrar a vocês melhor esses slides. Que aí acabo ficando na dívida com vocês, né? Então vocês me perdoem. Porque eu acabo achando que vai dar tudo no iPhone, que vai entrar tudo, e acaba não entrando. E aí fica isso. Vocês ficam aí super curiosos para conseguir ver esses slides. Tá super incrível. Ficou bem bacana que eu preparei para vocês. Mas, como eu não consegui carregar, vou tentar mostrar para vocês daqui, tá bom? E eu fico devendo, e eu prometo que independente de ser aluno ou não, eu sei desse material. Aluno, a diferença é que ele vai ter a aula toda eu explicando com esse material, ok? Vamos lá. Aqui eu falo um pouquinho sobre as diferenças do monofásico e do bifásico, tá? Aluno também tem essa diferença na apostila de vocês. O que eu gosto daqui, eu vou tentar ampliar para vocês verem em foto como funciona a ponte e a comunicação dessas moléculas, do mono pro bi. Vocês conseguem ver? Olha o monofásico, olha o tamanhico entre elas e olha o bifásico como é. Viu? Os produtos monofásicos, eles proporcionam menor superfície de contato no organismo, né? Bom, existem hoje também os medicamentos que têm as características de um e as características de outro, tá? Então eles são chamados de híbrido, mais precisamente esses da Renova, porque o que eu trouxe para vocês aqui são os da Renova. Mas eu vou correr essa parte, porque como eu não vou conseguir entrar, só vou botar isso aqui porque eu acho que é bacana. Bom, vamos lá. O que vocês precisam analisar sempre no medicamento são três características importantes. Deixa eu ver o nosso horário aqui para ver se a gente tá corrido. Olha. Mando para vocês também, tá? A coesão é a tendência a menor dispersão, ou seja, após a injeção, tá? Não é antes, tá? Ai, Monique, mais dispersa. Não. Isso que é o que é responsável? Qual é a característica responsável para uma menor dispersão após o medicamento aplicado, independente do método. É a coesão. Ele é por conseguir ter maior capacidade de permanecer no lugar, então ele não migra com tanta facilidade. A plasticidade, que é a característica de modelação após a injeção, que é como a gente consegue moldar esse medicamento, tá? E a elasticidade, que é a característica e que é um componente muito importante no ácido hialurônico, correspondendo à capacidade de retornar ao seu estado original após ter sido moldado, tá, gente? Então, assim, são três características muito importantes que precisam ser levadas em consideração quando a gente for entrar com preenchimento. E aí aqui eu coloco 2 medicamentos para vocês, o fio e o lift, que lá na nossa aula eu falei para vocês que são os 2 medicamentos que eu indico para fazer a aplicação. Não que precisem ser da marca Renova, vocês podem utilizar de outra marca, desde que vocês atuem com mais ou menos essa quantidade de gel, que seja um gel que não seja um gel muito firme, que seja um gel moderado, tá? Que se ele for muito firme, a gente tem dificuldade em passá-lo na pressão e a gente acaba deformando muito o material, quando não perdendo muito o material nessa entrega, ok? Então por isso que é importante a gente trabalhar. No mais, cada medicamento tem uma indicação para plano de aplicação. E aí eu separei aqui no slide também a indicação, por exemplo, isso aqui tá o lift, vamos pro fio primeiro, do fabricante. Esse aqui é o fio. Como vocês podem ver, ele tá logo abaixo da epiderme. Então, a indicação do fabricante para aplicação desse medicamento é em derme e derme superficial. Por isso que a gente usa esse medicamento, inclusive, para tratamento de região periorbital, que é na olheira, que é muito fininha, tá? E o lift, a gente tem indicação para derme intermediária, tá vendo? Escrito derme média? Ah, tá escrito aí, ó. Derme média e plano de aplicação derme superficial. Por isso que eu indico esses 2 medicamentos para atuação com a pressurizada. Se não dessa marca, medicamentos que tenham essa indicação, tá? Bom,
Aí são algumas ideias que lá em cima, que não tá abrindo o slide, tem as indicações de onde a gente, por exemplo, faz a aplicação do fio, que é o sulco naso, comissura oral, modelação de prega labial e aumento de lábio. Então é um medicamento altamente indicado para lábio. No método tradicional eu não uso tanto pro lábio, né? Porque por ser um medicamento bem mais fluido, ele tem a chance de deslocar com mais facilidade. A gente acaba usando mais rígido dependendo da derme labial, da flacidez também desse lábio. Aí eu costumo usar até às vezes um pouquinho mais denso. Como a entrega é diferente, eu não comprometo muito o medicamento, tá? Então, voltando aqui para nós, eu sempre indico vocês trabalharem com um medicamento que tenha uma reticulação média, ok, gente? Uma reticulação média. Não ultrapassar muito, para que vocês não... Vou acabar, né? Para que... Não, mas eu vou voltar, não consegui acabar a aula tão cedo hoje. Não sou um ser humano tão evoluído. Para que vocês não consigam, porque vocês não percam tanto esse medicamento, esse produto. O que acontece? O dispositivo sob pressão, ele entrega um medicamento sob pressão. Então a saída do orifício da seringa, hoje a gente tem um variante no mercado de 0,17 milímetros a 0,19 milímetros, o que corresponde mais ou menos a um fio de cabelo, talvez um pouco mais grosso do que o meu. Bom, quando eu entrego o medicamento ali, eu falo que esse medicamento fininho, ele vai ter que passar por essa seringa para ser entregue através de pressão. Todos esses medicamentos com poder de preencher, eles passam por uma estabilidade. Eles são modificados no laboratório a fim de ganhar união celular, o chamado crosslink, que é ligação cruzada, que é um cruzamento, uma comunicação dessas células, a fim de que quando eles são aplicados dentro da derme, né, ou do plano de aplicação, ou subcutâneo, onde a gente for aplicar, que quando a gente tiver a ação enzimática do nosso organismo, naturalmente, tá, gente, que a gente tem a ação enzimática endógena que vai acontecer, a gente consegue manter uma maior estabilidade desse medicamento, tá? Então, ele acaba não degradando com tanta facilidade, que é o que acontece quando o medicamento não tem essa estabilidade. Então, a gente acaba por perder esse medicamento mais rapidamente, então o preenchimento não tem uma grande duração. Esse medicamento e essa estabilidade, infelizmente, ela vai sofrer com algumas características. Por exemplo, se o seu medicamento não for guardado em temperatura ambiente, sabe? Se o seu medicamento, só o fato de você transferir o medicamento de uma seringa para outra, você já perde um pouquinho a condição reológica dele, porque ele não está preparado para isso, ele só está preparado para sair da seringa e entregue no plano de aplicação. E mesmo assim, ele também tem uma perda de mais ou menos a 10 a 15% do seu poder de preencher no método tradicional. E se você ligar para o laboratório, gente, para falar com o químico lá, ou quem for te instruir, eles vão te falar que de fato isso acontece, tá? E existem inclusive estudos científicos que comprovam isso. Eu tô olhando não o meu horário aqui, eu tenho 3 minutos. Ai, tá bom, tá bom. Gente, ó, tá... Vamos agora pra aplicação, quando a gente voltar, que eu não consigo, tá vendo? Eu tô explicando. Quando a gente cair, porque faltam 2 minutos pra nossa aula acabar, quando a gente cair, a gente vai retornar. Quando a gente retornar, eu vou fechar essa explicação para que vocês entendam sobre durabilidade e vou falar para vocês um pouquinho sobre métodos de aplicação, ok? Então, ó, uma fotinho pra live de hoje. Vamos fazer uma fotinha bonitinha, né? Vamos fazer uma fotinha com um lábio. Pronto. Porque a gente vai sair e a gente vai retornar, ok? Porque a gente só tem 1 minuto. Vou usar esses 1 minuto, 1 minuto e 30, porque tempo é dinheiro. Bom, quando a gente fala dessa estabilidade, então se a gente sabe que esse medicamento vai comprometer, quando a gente entrega ele com a pressurizada, a gente vai entregar em pequenos bolos. Então a gente já vai deslocar esse medicamento. A gente vai pegar essa teia de aranha, essa ligação cruzada dele, e vai desmembrar. Então naturalmente ele vai perder um pouquinho o seu poder de ação. Há profissionais que preferem medicamento mais reticulado para prolongar mais o efeito do preenchedor, tá? Dá para entender o porquê? Dá. Porque quanto mais denso for esse material, né? Quanto mais a sua proporção for maior, mais crosslink ele ganhar, mais ligação cruzada ele ganha, ele tende a durar mais. Isso é natural. Acontece que é opinião pessoal da Monique, não posso falar do que o outro professor faz, tá, gente? A minha opinião pessoal é que quando ele se torna mais denso, a gente tem o quê? Uma deformidade maior na hora de entregar com a pressurizada. Então a gente acaba deformando mais esse material e perdendo mais o seu poder
de preencher, porque ele vai entrar e na hora da atração, ele infelizmente acaba perdendo o seu poder de atrair tanto, né, e de manter e de expandir tanto aquele tecido. Então a gente acaba não tendo um resultado tão satisfatório. Por isso que eu, Monique, é uma opinião pessoal, prefiro trabalhar com medicamento de média reticulação e não de alta, tá? Mas já adiantando que tem gente que trabalha com alta com essa expectativa de uma durabilidade maior. Mas na pressurizada eu não prefiro. E no método tradicional eu tenho duas opiniões. A gente volta já já. Essa foto, ela é bem bacana. Ela estava nas minhas duas apostilas dos meus principais cursos, tanto que eu tive na Rússia quanto que eu tive na Espanha, tá? E eu acho que ela era muito utilizada no início. Por quê? Porque eles acreditavam que quanto mais medicamentos vocês entregavam, melhor, né? Então, se você somar aí, a gente vai ter praticamente 1 ml de medicamento. Acontece que quando eu falo em entregar 10 unidades de medicamento em uma única aplicação, eu falo em entregar um grande bólon, né? Um bólonzinho maiorzinho assim. Nem não seja tão grande, mas ele é grandezinho. Então, eu aumento algumas chances de gerar um hematoma por pegar a região vascularizada. Então, é muito fácil gerar um hematoma no meu paciente, tá? Eu não vou conseguir trazer uma boa harmonia labial, né, intensificando o contorno desse lábio, porque eu tô atraindo a água em dispersão, eu tô entregando ela em pontos, vocês podem ver que são pontos espalhados. É uma técnica até interessante, porque eu boto mais em cima, que é próximo do arco do cupido, que é onde eu quero acentuar, e depois vou diminuindo. Então, sim, é um argumento bacana quando a gente pensa em preenchimento, mas não quando a gente pensa em contorno. E a gente nunca vai pensar em contorno? Não, a gente vai pensar em contorno, porque mesmo que esse paciente tenha o menor contorno que seja, a gente vai querer intensificar mais esse contorno. E prova disso foi a foto que eu postei da minha aluna Arielle ontem. Inclusive ela tá lá, deixa eu botar aqui, ela tá lá concorrendo ao melhor resultado da semana, aonde ela já tinha uma paciente com um bom contorno labial, tá? Vamos tirar aqui pra vocês verem. E mesmo, vocês podem ver que o contorno labial da paciente era bom? E mesmo assim, ó, ela ainda conseguiu intensificar mais o contorno. Dei uma olhada na foto original e na foto que ela fez. Tá vendo? Ela respeitou a proporção labial, tá, gente? Ela conseguiu acentuar, ela deu os disparos específicos. Se vocês olharem bem, lembra que eu falei de ponto de extremidade para conseguir realçar o contorno? Pois é. Se vocês conseguirem olhar bem, tá? Look. Olha o pontinho onde ela deu um contorno. Bem na borda do lábio. Ainda assim, respeitando a zona molhada. Que eu sempre repito isso várias vezes na hora da aula prática de lábio. Respeite a zona molhada. Nunca ultrapasse a zona seca. A área é sensacional, o resultado foi muito bacana. A área também está fazendo biomedicina, então em breve ela também vai trabalhar com método tradicional, mas ela é uma excelente profissional no método pressurizada. Olha o lábio sem contorno. E olha o lábio com contorno. A gente ficou famosa por conseguir fazer uns contornos labiais aí. Eu recebi mensagem dos maiores profissionais no mundo inteiro. Não somente na Rússia, recebi até na Alemanha, gente. E a gente trocou figurinha. O que eu consegui entender? Quando eu faço o contorno no método tradicional, eu costumo usar o quê? A gente usa uma reticulação mais alta do que a gente faz o preenchimento na borda toda do lábio. A gente utiliza uma agulha muito fininha, tá? Muitas vezes a gente utiliza até uma agulha mais fininha do que normal. Então, às vezes a gente compromete muito o gelzinho, mas como a gente vai colocando na bordinha, tá? E a gente deixa ele bem comprimido ali, a gente tem um resultado satisfatório. Mas a gente usa uma reticulação mais alta em contorno de lábio, tá? E uma agulha bem fininha. Então a gente sabe que a gente compromete muito esse gel, mas é como a gente tem melhores resultados. Com a pressurizada, eu não mudo o medicamento. Então eu utilizo o mesmo medicamento. Eu não pego o medicamento só para contorno e o medicamento só para preenchimento. Não que você não possa fazer, ok? Então normalmente eu uso o fio ou uso o lift, tá? Depende do lábio. Se esse lábio for muito flácido, o que é um lábio muito flácido, Monique? É um lábio mais idoso. Um lábio mais idoso é um lábio muito flácido, um lábio muito envelhecido. Aí eu utilizo mais o lift, tá? Se for um lábio bom, um lábio mais saudável, dependendo do lábio, eu utilizo o fio. Lembrando que o lift ele tem uma reticulação mais alta. Eu não utilizo medicamento com lidocaína, tá?
Inclusive, só indico para os meus profissionais utilizarem, né, para os meus alunos, se ele for já esteta, se for já um profissional esteta, ok, gente? Ninguém vai ter alergia a ácido hialurônico, tá? Por ser muito compatível com o ácido endógeno, aquele que nós mesmos temos e que produzimos. Então, existe uma compatibilidade muito grande, né? Eles se assemelham muito. Mas a lidocaína ou o anestésico que possa ter no teu medicamento, ele pode trazer algum tipo de alergia. Então, para que você minimize as chances de intercorrência também com reação alérgica, escolha o medicamento sem lido. E pode ficar tranquilo, porque a entrega é tão tranquila que o pós-procedimento, que é o que a lido auxilia muita gente, ela não vai se fazer tão necessária nesse caso, ok? Então, eu prefiro medicamento sem lido. Gente, eu não costumo usar a lidocaína na aplicação também, nenhum tipo de anestésico. Em alguns casos, eu utilizo lá, tem um de dentista, né, que a gente coloca para picadinha, que é instantâneo, porque ele não deixa o lábio branquinho. Porque se o anestésico deixa o lábio branco, a gente perde um pouquinho a beleza do lábio enquanto a gente está fazendo, tá? Se o teu paciente quiser ainda assim anestesia total, você usar um anestésico, você usa, mas acaba não ficando um pós muito bonito. Então, fica ao teu critério. Os disparozinhos ele acaba sentindo um pouquinho, não é um procedimento indolor, mas ele é minimamente desconfortável, tá? Alguns pacientes podem sentir mais, outros pacientes podem sentir menos, vai de acordo também com a sensibilidade do paciente. TPM, gente, tensão pré-menstrual, um negócio crítico, toda paciente sente um pouquinho mais, tá? Mas não é nada que seja fora do normal, nunca tive paciente desistindo de... a não ser minha cunhada, né? Minha cunhada é um caso atípico, mas gente desistindo de fazer, minha cunhada não faz nem limpeza de pele. Então tá aí. Mas fora isso, normalmente os pacientes conseguem fazer com muito conforto. Então, qualquer procedimento com a pressurizada, ok? Bom, vamos então para o módulo de aplicação. Monique, referente à quantidade de medicamento, tá? Tudo vai depender da derme desse lábio, ok? Eu normalmente coloco 1 ml por sessão, mas às vezes sempre sobra um pouquinho. Esse pouquinho, ele é guardado, não precisa ser guardado na geladeira, tá? Mas se você quiser guardar, porque você vive numa cidade, num país que é muito quente, né? Em que você não consegue garantir uma temperatura ambiente para esse medicamento, coloque a etiqueta nesse medicamento com o nome da paciente, a data em que você abriu e utilizou e coloque na geladeira. Como vai ser feito com a pressurizada, você não aspira sangue nesse medicamento, então ele não precisaria ser exclusivo para essa paciente, porque ele não tem contato com o paciente, então não contaminou, tá? Só uma dica. Quando você aspira no método tradicional, que a gente tem que fazer, a gente não pode utilizar se ninguém outro paciente, tá? Então assim, Monique, eu tenho aqui, quero dividir para o paciente na semana que vem na revisão, eu abro uma outra seringa, não há problema nenhum. Então você pode sim abrir uma outra seringa, tá? Agora, se você for um profissional esteta, você sabe que você não pode, né? Por conta da contaminação. Mas nesse caso, como a gente não tem, você pode utilizar com mais de um paciente, porque o abastecimento se dá existe uma transferência de medicamento de uma seringa para outra, ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre contorno labial. Este é o formato de contorno labial. Quando eu falo em contorno labial, eu peço para que vocês olhem a foto abaixo, porque o bolo é menorzinho. A gente fala em entregar poucos medicamentos na extremidade do lábio, tá, gente? Vocês têm que sempre respeitar o vermelhão do lábio, tá? Nunca ultrapassem o vermelhão molhado, nem a parte externa do lábio. A quantidade de medicamento normalmente são 0,2 unidades, 0,2 ml de medicamento. Se vocês quiserem, vocês podem aumentar a quantidade de produto aplicado, tá? Ao invés de colocarem aí 4 pontos de aplicação, por favor, desconsiderem essa bolinha do meio, tá? Não bota essa bolinha no meio. Só mesmo até o arco do cupido. Vocês podem aumentar. E aí vocês não vão precisar entrar com o medicamento abaixo disso, tá? Eu não tenho, infelizmente, como marcar aqui pra vocês. Prometo que eu vou melhorar as nossas aulas online. Os meus alunos lá que eu vou gravar aula depois de uma aula, outra aula demonstrativa, além da aula prática, eu vou mostrar como é que é, mas esse risco que eu faria uma bolinha abaixo dessa, que seria para trazer volume, muitas das vezes eu não consigo fazer, eu não preciso fazer. Por quê? Porque eu coloquei tanto medicamento, estão vendo como é que é lá, ó, para dar o volume lá embaixo, que eu desço um pouquinho mais, mas eu fiz tanto no contorno labial que eu acabei trazendo naturalmente um volume para esse lábio, não preciso mais entrar com medicamento. E é normalmente isso que acontece, tá, gente? Quando isso acontece, acabo tendo um resultado satisfatório e não preciso entrar com medicamento abaixo. E aí é que são elas. Por quê?
Porque normalmente, quando a gente vai dando destaque para o contorno labial, o que o ácido vai fazer? Ele vai atrair, né? Ele vai atrair essas outras moléculas de água, que é hidratante, ele é estável. A molécula vai vir água e vai ficar ali, ela não vai ser degradada. Então eu expandi aquele tecido. Mesmo que eu faça para contorno, eu vou expandir aquele tecido, né? E o tecido adjacente dele vai dar uma volumizada, assim, eu vou ganhar um pouco de volume, ainda que de forma mais sutil. E aí é que entra a questão do lábio mais harmônico. Monique, foi assim que você fez naquele lábio inferior, que não tinha volume nenhum? Não, eu fiz o contorno, porque eu sempre realço o contorno do lábio, tá? Mas eu também fiz mais uma bordinha extra, tá? Gente, isso é o modo de aplicação em que eu faço, mas eu sempre tenho um tratamento prévio, tá? Para que eu consiga aumentar a durabilidade do meu preenchedor. E isso é bem bacana e fundamental. Inclusive o tipo de medicamento que eu não vou utilizar no lábio, porque não é indicado, porque eu vou ter uma degradação acelerada ou porque eu vou ter um hematoma, tá? Porque inevitavelmente eu vou ter um hematoma, ok? Então, assim, não quer dizer que vocês tenham que trazer essa realidade como única e absoluta. Monique, eu quero tentar uma técnica nova. Tente, tá? Só que quando você for tentar uma técnica nova, escolha seu pai, sua mãe, sabe? Seu marido, sua irmã, sua cunhada. Não escolha sogra, porque sogra processa, tá? E não peça paciente para se submeter a testes que vocês não sabem que tipo de resultado vocês vão ter, tá? A gente não faz estudo que a gente não teve base primária em paciente, porque você pode ter uma ação indesejada. Então é sempre essa a minha recomendação. A vantagem da gente trabalhar com experiências, inclusive com ácido hialurônico reticulado, é que num caso de uma desproporção ou um resultado indesejado, a gente pode remover esse medicamento e aí é que entra a hialuronidase, ok? Bom, a angulação da caneta, eu não trouxe nenhuma angulação da caneta aqui, mas é uma dúvida que muita gente me pergunta, então eu já vou responder antes que vocês venham perguntar por aí, tá? Monique, eu sempre vejo muita gente falar que a angulação da caneta tem que ser uma, a angulação da caneta tem que ser outra e blá, 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 blá. Bom, o negócio é o seguinte, o lábio superior você sempre vai ter que levantar. Então, o adequado e o ideal é que seja sempre de baixo para cima. O lábio inferior você não quer arriar, então nunca faça de cima para baixo. Dê preferência para 90 graus ou segurando o corpo do lábio. 90 graus. Caso você queira modificar a angulação, você pode, desde que a estrutura labial esteja 100% acoplada com a ponta da sua seringa, ok? No que diz respeito à face, não existe uma angulação única, tá, gente? Pelo amor, não existe. Desde que ela esteja bem acoplada, você pode fazer meia prega, assim, assim, assado, ok? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre região submentoniana, para lipo de papado e flacidez, para que vocês consigam entender bem o que vocês podem fazer, o que é mito, o que não é, tá? Vocês são profissionais pensantes, inteligentes, sabe? Exploradores. Nem tudo que você vê por aí tem que ser aquela regra. Nem o que eu falar tem que ser regra, tá? O que eu transmito para vocês é a minha experiência enquanto profissional. Mas vocês são profissionais que podem criar as próprias experiências. E compartilhem com a professora aqui, tá bom? Porque eu adoro compartilhar coisa boa. Vou abrir os comentários agora e a gente vai tirar algumas dúvidas. Estamos de volta. Ai, não vejo a hora de acabar a quarentena pra gente ir pro consultório e produzir mais material pra vocês. Gente, eu amo estudar. Ontem eu tava estudando, recebi uma ligação de madrugada, eu tava estudando. Eu tava pensando, como a gente sabe de tudo e não sabe de nada, e o como é bom a gente sempre adquirir e alcançar mais informação. Eu tava vendo uma aula sobre pele e passou uma observação, falei, caramba, uma observação assim, coisa que você já tinha que ter domínio total de pele, né? Bom, você armazena o que sobra do produto como? Eu fecho a seringa e aqui no Rio de Janeiro é crítico, né? E armazeno na geladeira, mas é porque Rio de Janeiro é crítico, então é um caso atípico. Então, com a pressurizada não há risco de rejeição, na realidade o risco de rejeição não é o método da pressurizada, é o medicamento. O ácido hialurônico, ele é muito similar com o produzido, né, no nosso organismo. Então, a gente não tem caso de registro de alergia, a não ser quando tem lidocaína, pelo menos não na literatura. Então, as chances da gente ter algum tipo de processo alérgico ou de rejeição do medicamento, elas são 0,00001. É muito pequena, tá? Então, não. Além do Renova, você indica outras marcas, G.
Eu indico qualquer marca que não tenha uma quantidade grande de lidocaína, desde que você respeite a firmeza do gel. Eu, Monique, tá? Não gosto de trabalhar com gel muito firme na pressurizada, tá? Só com moderado. Após a aplicação é necessário massagear? Flávia, obrigada. Eu tinha que ter falado isso durante a aula, passou batido. É necessário você massagear. Utilize a ajuda da vaselina. Eu prefiro do que utilizar a pomada, mas também você pode usar alguma pomada à base de gel de arnica, se tiver gerado hematoma. Mas eu não gosto de usar nenhum tipo de, ainda que seja arnica, mas nenhum tipo de medicamento de forma desnecessária. Você tem que massagear bem, inclusive, para que você consiga assentar bem esse medicamento, evitando nódulo, ok? Então é muito importante a massagem pós-procedimento. E ela não tem que ser carinho, é massagem. Existem várias outras marcas, vamos então marcar uma live só pra gente falar marcas de medicamento, tá? Eu só destaquei uma que eu não gosto muito, tem marcas que são muito caras, tá? E a gente acaba desperdiçando muito com a pressurizada. Mas existem muitas marcas no mercado, muitas. Qual procedimento fazer antes do preenchimento para maior durabilidade? Excelente pergunta, Pri. Vamos agendar depois a sua mentoria também, a sua eu vou fazer presencial. A gente tem que pensar em hidratar tanto o lábio quanto o tecido adjacente, a fim de não comprometer a hidratação daquele local com a condição de pele daquele tecido, tá? Então eu gosto de entrar com Skin Booster e de preferência que não seja fluido, que seja um medicamento em formato de gel pra gente evitar hematomas, ok? Eu não entendi o da Lente Renal. Você indica outras marcas ou fármacos de manipulado? Cara, manipulado eu indico várias. Tem muitos laboratórios. Por exemplo, eu vou passar agora pra Dani, ela tava aqui. Eu vou passar pra Dani, ela me mandou uma foto de uma paciente de melasma, eu vou dar uma diquinha pra ela de um peeling de melasma. E eu vou indicar um medicamento, ela vai fazer no laboratório que ela se sentir mais confiança, ok? Poderia ilustrar novamente como você usa caneta labial? Eu posso, eu tô sem caneta aqui que eu levei pro consultório ontem. Até acho que eu tenho uma guarda lá dentro. Na parte superior eu costumo utilizar de baixo para cima e no lábio inferior eu utilizo a 90 graus ou segurando o corpo do lábio. Eu posso depois entrar aqui e fazer um videozinho, tá? Não hoje, mas eu prometo que em outro momento eu entro aqui rapidinho só mostrando angulação de aplicação, ok? Não que seja uma regra, ok? Amando, top, parabéns, obrigada. Posso fazer o Endomax da Cosmo na pressurizada para fazer o lábio? Qualquer medicamento que seja indicado para pressurizada, você pode. Mas não acho que você vai ter, por exemplo, existem alguns medicamentos hoje, cosmecêuticos, que são como da Cosmo, da Meso eu não sei, acho que da Cosmo e da Smart, que eles prometem trazer volume para o lábio. Só que vocês precisam entender que existem diferenças em melhora do condicionamento dérmico, que vai aparentar um volume, e um volume gerado por conta do medicamento, da atração da água. Então são coisas distintas. Nesse outro caso, vocês vão ter um volume mais a longo prazo, que não é um volume, que é uma melhora na espessura dérmica que vai aparentar que você gerou um volume naquela região, mas não é um volume propriamente dito. Inclusive é o que a gente faz em mento, malar, mandíbula, em contorno de face, quando a gente usa o da pressuridérmica do Smart. A gente vai melhorando o condicionamento daquela região que parece ter um volume, mas não é um volume propriamente dito, ok? Na geladeira dura quanto tempo? Até a revisão do seu paciente, mas não tem um tempo determinado, tá, gente? Sendo muito franca pra vocês, do meu ponto de vista. A gente tem medicamentos com lidocaína, inclusive na Renova, se você tá perguntando isso. Sol, eu não entendi bem sua pergunta. E eu dou preferência pro sem lidocaína. A hialurox é que eu acho que só tem com lido, por isso que eu não indico, tá? Porque a quantidade de concentração de lidocaína é muito grande. Quanto mais lidocaína tem o medicamento, mais ele causa edema. Então, maiores são as chances de você ter uma intercorrência. Monique, o que você acha do produto da Cosmo Beauty para volumizar? Você já usou? Para volumizar eu não acho, tá? Eu acho que ele melhora condicionamento dérmico, tá? É isso, ele vende como um volumizador, mas quando você vai olhar, ele é um produto rico em fármaco a fim de melhorar o condicionamento dérmico, tá? Ele não tem nada que cause estabilidade desse medicamento para que ele consiga atrair e reter a água naquele local. Mas ele é um bom medicamento. Queima um cadinho. Sim, eu gosto também, Sol. Inclusive perguntaram sobre medicamento importado. Eu não indico nenhum medicamento que não tenha Anvisa, tá? Podem ter muitas complicações para vocês aqui. Mas normalmente os medicamentos lá de fora,
Porque eu vi na Coreia, tá? Eu conheci alguns na Coreia, que é um país bem vizinho à China. Inclusive no Japão, meu aluno também vai usar um que tem lidocaína, mas a quantidade de lidocaína ou é pouco ou o medicamento não tem lidocaína. Eu trouxe alguns da Coreia quando eu vi, cara, em mim, todo mundo que a gente fez pra teste no início da família, ninguém teve hematoma, ninguém teve edema excessivo, então foram produtos bons, mas não são produtos que a gente pode comprar e utilizar em paciente, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tratando-se de ácido não reticulado, quantas sessões em média são necessárias para o lábio apresentar um volume? Depende da derme labial, né? Tem paciente que uma sessão vai ser o suficiente, tem paciente que em 2 sessões, paciente que em 3 sessões, tudo vai depender da derme labial do paciente, do quadro clínico do paciente, da anamnese. Um paciente que está fazendo atividade física não é um paciente mais idoso, um paciente com lábio mais fino, um paciente com lábio mais grosso. O que o paciente quer com relação ao volume? Quando a gente fala de derme labial, a gente fala que a gente tem muita variação entre um paciente e outro. Então a gente não tem como determinar o número de sessão, o número de sessões exato. A gente tem que analisar também que tipo de medicamento a gente vai utilizar, a quantidade que a gente vai utilizar numa sessão. Tá? Essa pergunta é uma pergunta muito difícil. Pressura derme pode usar no lábio? Todos os medicamentos para pressurizada podem utilizar, tá? Você só não vai poder utilizar se for uma indicação lipolítica. O resto, a nível de hidratação, restauração, você pode utilizar. Cris, não tem problema nenhum, tá? Só os medicamentos com ação lipolítica que não faz sentido. Aí você tem que usar na região que você queira diminuir o volume, né? E existe uma grande diferença também em medicamentos lipolíticos para medicamentos para pressurizada. Hoje teve uma aluna minha, a gente vai voltar a falar isso, que ela fez um curso lá com uma russa lá fora, que inclusive eu conheço. E ela falou que você não podia usar nada na pressurizada que não fosse ácido reticulado, porque os medicamentos causam necrose. Isso, pelo amor de Deus, não existe, tá? Existem medicamentos que não são apropriados, sim, né? Inclusive enzimas que causam inflamação celular, levando à morte do tecido, levando à morte dessa célula, que podem levar à necrose. Mas são fármacos atípicos, assim, existem um ou outro fármaco em que não tem essa indicação. Então, eu acho que seria um papo legal pra gente voltar em outro momento pra conversar, né? Se vocês concordarem, a gente volta. Massagem só na hora ou no outros dias também. G, você vai ver na sua aula quando você chegar lá, que eu indico pro paciente, eu faço a massagem e peço para que o paciente não realize nada durante um período, né? Nem para ele deformar o que eu fiz e também por conta de evitar infecção, tá? Por falta de asepsia. Mas dependendo do paciente, se você perceber que ficou nódulo tardio, eu indico fazer massagem e em alguns casos, inclusive, eu passo uma pomada à base de ácido hialurônico para auxiliar, tá? E para que a gente tenha absorção maior, né? E o assentamento maior para a gente evitar esse nódulo que muitas das vezes ficam visíveis a outras pessoas, enfim. Você dá curso? Queria saber da agenda. Márcia, eu dou curso, eu tenho um curso online agora que foi lançado e curso presencial no Rio de Janeiro, VIP, já está disponível. Provavelmente a gente vai ter uma turma no mês de maio, desde que esteja tudo normalizado aqui, que ainda não tá. Então o governo já estendeu para mais até o dia 30, inclusive eu faço aniversário dia 28, eu vou estar em casa, vou pedir um japa no dia 30. Então eu não tenho como lançar uma data e depois mudar. Ontem eu dei um curso de BB Glow online. Online não, é VIP. Então eu tô atendendo turma VIP ainda, né? Com o máximo 2 alunas, a gente tá fazendo marcação. A diferença para quem for do Rio de Janeiro é que eu tô fazendo agendamento e o mesmo valor de turma tá sendo no valor de VIP, não tá tendo um acréscimo, ok? Qual a reticulação máxima que você utiliza? Flávia, se for no método tradicional, não tem bem essa, né? No método tradicional a gente tem umas coisas diferenciadas, mas com a pressurizada eu dou preferência para não utilizar muito média, não faço por miligrama, porque muitas das vezes não é isso que vai determinar a reticulação do medicamento, tá? Então eu tento não usar o medicamento com gel muito firme. Não que eu nunca tenha feito, mas eu prefiro a nível de durabilidade e de formato também, de volume, do que eu tenho, né, de resultado, eu prefiro os medicamentos com média reticulação. Gente, eu tô tentando responder tudo, viu? No curso online vai ter aula na prática, com toda certeza. Já tem várias aulas que foram gravadas, que a gente fez no dia que eu gravei tudo, e tem várias aulas ainda que eu vou gravar, porque eu sempre sinto necessidade. Mas tem sim, marcação, mostrando tudo, angulação, no curso online tem tudo. E se na tua mentoria, Sol, porque eu sei que você é aluna, você quiser que eu disponibilize também uma modelo para te explicar, eu também faço, viu? A Monique fez seu curso online, que era uma mentoria. E, Monique, você na mentoria consegue arrumar um modelo para me mostrar algumas coisas? Consigo, tá? Então, meu tempo é todo seu na mentoria. Se eu tiver que arrumar um modelo para você, eu vou arrumar e a gente vai fazendo tudo, a fim de que você se sinta o mais segura possível, ok?
Achei que ia fazer aplicação ao vivo. Não, Dani, a aula não foi de aplicação, foi uma aula mesmo sem aplicação. Muito bom fazer o vídeo mostrando a angulação correta. Vou fazer, Dani, vou fazer pra você. Pode ser, Dani, que a gente pense em fazer também talvez um preenchimento ao vivo, tá? Pode ser que a gente faça assim. Mas não é o caso agora, não é nem fácil, porque a gente tá em casa disponibilizar modelo. Eu tô no quarto dos bebês fazendo essa aula pra vocês. Lábios extremamente ressecados. Ele vai melhorar com o preenchimento. Ele no início pode ficar até um pouco mais ressecado, então é importante você redobrar a hidratação por conta da lesão. Então, o processo inflamatório gerado nesse processo inicial, ele vai ter que atrair mais água para poder se reestruturar, se restabelecer. E às vezes pode ficar um pouquinho mais ressecado. E aí você hidrata, mas depois mesmo que você vai estar fazendo uma hidratação. Nesse caso, Flávia, eu acho que você é minha aluna do online, né? Nesse caso, eu indico sempre a gente preparar esse lábio antes de entrar com o preenchedor, tá? Qual produto você usa para fazer tratamento capilar? Então, todas as lojas de cosmecêuticos, eles têm umas mesclas manipuladas, mas eu manipulo meu próprio medicamento. Quanto tempo entre uma sessão e outra? Normalmente, quando a gente trata de preenchimento, a gente dá um intervalo de 15 dias entre as sessões. O ácido hialurônico, você utiliza o gel ou fluido para volumização? O fluido não volumiza, tá? Para você volumizar, você precisa de estabilidade. Você precisa de um processo onde você cria uma ponte entre essas moléculas a fim de que elas não degradem rapidamente quando você injeta ela no organismo. Alguns fatores vão degradar. A gente tem uma ação enzimática, que a gente tem uma enzima naturalmente presente em nosso organismo chamada hialuronidase. Toda vez que você joga o medicamento, o ácido hialurônico dentro do organismo, a hialuronidase ela vai rapidamente degradar aquele medicamento, fazer a absorção dele acelerada. Fora os radicais livres, né? As condições fisiológicas do paciente também. Então, para que você traga volume, para que você atraia a água e retenha ela naquela região, expandir naquela, atraia a água, segura ela ali, expanda aquele tecido, você precisa dessa modificação, né? Que a gente chama de crosslink, tá? Que é ligação cruzada. Para isso, o medicamento automaticamente, quando ele adquire qualquer base de crosslink, ele se torna um formato de gel. Então, não existe preenchimento com produto fluido. O que pode acontecer se você entregar produto fluido é você ter um edema local que vai aparentar um preenchimento, mas que não vai ser preenchimento. Ou de você realizar muitas sessões, você vai ter uma melhora do condicionamento dérmico daquela região que também vai aparentar um volume, mas não vai te trazer um volume real, tá? Que só o medicamento reticulado traz. Então, não existe medicamento fluido preencher. Ah, Monique, se eu botar uma vez por mês, não existe, tá? O medicamento sem reticulação, ele é degradado em 24 horas pelo seu organismo, tá? Isso eu sendo bem bacana com você. Em média, dura quanto tempo com ácido reticulado e não reticulado? Não reticulado, acabei de responder, e o reticulado depende de paciente para paciente. Pode durar de 1 semana a 6 meses, né? Muitas coisas vão influenciar na durabilidade. O não reticulado não dura, tá? O que o não reticulado faz, ainda mais se for em formato de gel, é melhorar o condicionamento, que a longo prazo vai parecer que você tem um pouco mais de volume, mas ele não preenche porque ele não tem estabilidade para preencher, né? Porque ele rapidamente vai ser degradado pelas questões que eu apresentei acima, ok? Então não existe isso de ácido não reticulado preencher. Monique, usa o volumizador da Cosmo Beauty? Então, o volumizador da Cosmo Beauty é o que eu falei, gente. Ele não tem crosslink, tá? Então o volume que ele vai trazer é a melhora do condicionamento dérmico. Qual o nome da pomada que você disse em caso de formar os nódulos? Postec. Ela é muito utilizada para fimose, né? Quando os pediatras indicam para bebê, porque ela tem hialuronidase na base, na formulação dela. Podem anotar aí. A hialuronidase, ela é uma enzima que tem o poder de degradar o ácido hialurônico, ok? E que também é presente, a gente tem a endógena, que é presente no nosso organismo. Esta pomada de ácido hialurônico com porcentagem manipulada? Não. Já fiz minha matrícula, seja muito bem-vinda lá!